Olá, então esta é mais uma apresentação e agora a última apresentação desta série, o avesso da aprendizagem. E na última parte a gente falou sobre este mal-estar, esta situação na pós-modernidade, que é o mal-estar, mas não é mais o mesmo mal-estar como o Sigmund Freud falou, né? E o que faz a diferença é justamente esta dinâmica do capitalismo, que entrou numa nova fase, que a partir de um certo momento que a gente viu que justamente o momento quando os economistas se apropriam do conhecimento psicanalítico, né, os processos de subjetivação vão ser diferentes, vão ser modificados, tá? E agora vamos falar sobre este discurso do capitalista que o Lacan formulou, digamos, lançou esta fórmula em 1972 numa conferência em Milão, na Itália, onde ele falou sobre o discurso psicanalítico, tá? Então, ele colocou esta fórmula e depois ainda mencionou, recorreu às vezes esta fórmula e este conceito do discurso do capitalista, mas ele não desenvolveu realmente assim uma teoria sistemática na medida como ele fez com os quatro discursos que a gente conheceu, né, que ele apresentou no seminário número 17, tá? Então, desta conferência tem uma transcrição que parece que não é 100% completa e às vezes não é muito clara, tá? Mas mesmo assim dá uma ideia e é importante ler o que ele disse aqui a respeito desse discurso, tá? Ele diz aí: talvez tivesse havido o que o discurso psicanalítico implica, a saber, um pequenininho melhor uso do significante como um. Teria havido talvez, mas de qualquer forma não teria havido, porque agora é tarde demais. A crise, não do discurso do mestre, mas do discurso capitalista, que é o substituto dele, está aberta. De jeito nenhum lhes digo que o discurso capitalista seja mediocre. Ele é, pelo contrário, algo loucamente astucioso. Loucamente astucioso, mas destinado a explodir. Tá? Explodir, aí no francês ele usa assim esta expressão vouer à la crevaison. E isso, na verdade, eu olhei no dicionário, significa o estouro de um pneu, tá? Então, quando um pneu estoura, tá? Ok, então, ele está falando sobre o discurso psicanalítico, tá? E ele, de certa forma, fala que a psicanálise foi este esforço de melhorar a posição do sujeito, né? Melhorar o uso do significante como um, tá? Este significante como um seria, pelo que eu entendo, assim, o significante mestre, que se apresenta como idêntico consigo mesmo, tá? Então, que de certa forma o discurso do analista subverte esta ideia, mas ao mesmo tempo usa ela, né? Ok, então, mas ele diz que é tarde demais, ok? O que ele quer dizer aqui, ele vê que a psicanálise, que obviamente ele tinha esta expectativa que a psicanálise poderia realmente ter assim um impacto positivo sobre a sociedade no sentido de realmente transformar a sociedade até um certo grau, né? De alguma forma abrir esses discursos de dominação, tá? Mas aí ele diz que
é tarde, né? Ele também se refere a, digamos, aquilo que aconteceu com a psicanálise nos Estados Unidos, onde ela foi levada para uma psicanálise do eu, que novamente justamente afirma praticamente o discurso do mestre, né? Que de alguma forma novamente traz esta ideia que o sujeito deve aspirar a isso de simplesmente estar com todos os problemas resolvidos, né, e idêntico consigo mesmo, não dividido, não subvertido, tá? E, né, e esta ideia, do ponto de vista do Lacan, uma ideia totalitária, né, ele vê nessas terapias que se desenvolvem neste momento nos Estados Unidos, né? Ele vai aqui brincar também, ele começa a falar que isso tem umas letras P, S, T, e aí ele brinca com isso e faz esse PST, peste. E aí pesquisando a gente vê que alguns meses antes teve assim um artigo bastante que repercutiu muito sobre problem solving therapy, tá? Terapia de solução de problemas, né? Então é justamente essas terapias que trabalham com comportamento behaviorista, né, que vão, na verdade, digamos, vão se tornar realmente muito mais presente, né, do que a própria psicanálise, tá? Que hoje, digamos, hoje as pessoas poucos vão no psicanalista, mas vão mais no coach, né? O que ele faz é de alguma forma, né, fazer que eles funcionem novamente nesse discurso do capitalista, principalmente, né? Então esta é uma preocupação dele nesta fala, tá? Mas ele não fala só disso, tá? Aí ele apresenta, ele não só fala destas novas terapias, tá? É algo mais fundamental que ele vai falar, que acontece com o sujeito mesmo, tá? Então, uma pequenininha inversão simplesmente entre o S1 e o S barrado, que é o sujeito, tá? Então, entre o significante mestre e o sujeito barrado. E aí ele desenha esta fórmula aqui, que é, assim, basicamente, como era a fórmula do discurso do mestre, com esses dois lugares aqui trocados, entre o sujeito barrado, que estava aqui embaixo no discurso do mestre, e o significante mestre, que estava aqui em cima no discurso do mestre, e ao mesmo tempo também esta seta que era de baixo para cima também foi invertida, tá? Ok, e o que esta pequenininha inversão faz ela basta para que isso ande como sobre rodinhas. Poderia andar melhor, mas justamente anda rápido demais. Se consome tão bem que se consuma, tá? Então, né, esse consome, aí é um jogo de palavras que ele traz aqui. No francês temos esses dois verbos, né? Consommer quer dizer consumir, né? Consumir significa, na verdade, acabar-se ou queimar, tá? Então, né, é algo que se desgasta, algo que se queima, tá? Que anda rápido demais, como ele falou aqui, né? Que anda sobre rodinhas, né? Até que o pneu vai estourar, praticamente. Isso é um pouco a ideia que ele traz aqui, tá? Então vamos tentar entender o que acontece aqui, tá? O que esta mudança é para ser algo tão profundo, como ele diz aqui, tá? Aí numa outra fala, acho que também 1972, ele fala na chapela
na capela de Sainte-Anne, este hospital onde também proferiu durante muitos anos o seminário, faz uma fala, e aí ele fala uma coisa bem clara sobre o discurso do capitalista. O que distingue o discurso do capitalismo é isto: a Verwerfung, a rejeição para fora de todos os campos do simbólico, com as consequências de que já falei. Rejeição de quê? Da castração. Toda ordem, todo discurso aparentado com o capitalismo deixa de lado o que chamaremos simplesmente de coisas do amor. Meus bons amigos, como vocês veem, não é pouca coisa, certo? Ok, o que seria este Verwerfung, tá? Verwerfung é um termo que o Sigmund Freud usou e que o próprio Lacan traduziu e, digamos, que ganha assim, uma importância muito grande na teoria do Lacan. Ele chama isso forclusion, então foraclusão, tá? Muitas vezes nos textos em português é traduzido como rejeição, mas certamente foraclusão é mais exatamente aquilo que também Lacan é mais próximo daquela palavra francesa, tá? Então, o que seria isso? Verwerfung é uma palavra alemã. Werfen é jogar, tá? Verwerfung quer dizer jogar é algo para fora mesmo, que ele não esteja mais presente neste universo. Isso é Verwerfung, tá? Então, o Freud usou esta palavra quando ele, principalmente no contexto de um caso que ficou conhecido, que ele mesmo deu o nome O Homem dos Lobos, né? Que foi o Sergei Pankejeff, que foi um paciente que tinha, assim, que era também psicótico, tá? E aí o Freud viu que isso é algo que vai além dos fenômenos que podem ser explicados através de recalque, em alemão Verdrängung. Tá? Um recalque é algo diferente de uma foraclusão. Tá? Isso aí, em algum momento ele fala isso. O Freud não vai elaborar uma teoria da psicose, né? A psicanálise de Freud se restringe mais a uma etiologia das neuroses, tá? Mas ele reconheceu nesse momento que existe um outro mecanismo de defesa que não é o recalque, que é responsável por estes fenômenos psicóticos, tá? Ok, então, e para Lacan, para a teoria do sujeito, esta foraclusão vai ser algo crucial, tá? A Verwerfung será tida por nós, portanto, como foraclusão do significante, no ponto em que veremos de que maneira é chamado o nome do Pai. Tá? Então, a foraclusão que ele diz aqui, que é a foraclusão da castração, aqui ele diz que, num outro momento anterior, diz que a foraclusão do nome do Pai. Tá? Então, o nome do Pai, vocês lembram, nesta fase edipiana, né, é aquele significante a partir do qual, este não do Pai também, não é nome do Pai também, mas também é um não do Pai. O nome do Pai é um não do Pai, que proíbe o incesto, né, e que introduz esta castração simbólica. Tá? A partir deste significante primeiro vai se desdobrar toda a ordem simbólica. Tá? Então, né? Então, seja assim este fato ou esta instância que institui a ordem simbólica, ela é foracluída. Tá? Isso é o caso na psicose. Tá? E ele diz que isso também ocorre aqui no discurso do capitalista. Tá? Uma foraclusão, uma Verwerfung, ok? Para entender isso um pouco melhor, né, aqui um trecho de um artigo de um psicanalista italiano, Massimo Recalcati, né? O discurso do capitalista não libera o desejo, mas o reprime a tal ponto que rejeita a castração,
que é a lei do desejo. Ele promete a ilusão de eliminar qualquer distância entre sujeito dividido e objeto pequeno a, entre o possível e o impossível. Tá? Então, esta liberação que o consumismo, nessa ideia de liberação na qual ele se baseia, que ele transmite, né? Seja feliz, né? Goze, né? Curte a vida, tá? Ele de fato faz isso, ele desgasta o desejo verdadeiro, tá? Essa distância do sujeito, tá? Com objeto pequeno a, tá? Esta distância também do agente com o gozo, tá? Ela é a condição desta ordem simbólica, tá? E isso que vai ser excluído nesse discurso, tá? Vamos lembrar esta estrutura, né, este esquema geral do discurso que o Lacan apresenta, tá? Aqui com a matriz que é o discurso do mestre, tá? Onde, né, em certo momento ele coloca aqui no lugar do agente semblante e no lugar do outro o gozo, tá? E vai dizer que isso é aqui é uma impossibilidade, tá? Quem, né, este citado aqui do Van Hülle explica bem, eu acho, esta situação aqui. O que é típico para o discurso é que ele envolve um semblante em torno do gozo. E como resultado, o gozo não é mais ilimitado, mas condicionado pelo elemento que ocupa a posição do semblante. Tá? Então, ele praticamente aqui, esta distância, esta impossibilidade, né, ela é necessária. Ela gera que esta ordem simbólica possa ser mantida. Tá? E com isso ela também viabiliza o próprio desejo. O desejo realmente que visa, de certa forma, o gozo, também vive da proibição do gozo. Tá? Então, talvez agora podemos entender um pouco melhor esta fórmula, o que acontece aqui. Né? Então, este sujeito barrado em cima, como agente, tá? A gente na parte anterior a gente falou dessa elevação do sujeito, né? O consumidor que tem essa autonomia, tá? A soberania do consumidor, tá? E isso de certa forma é uma ideia que encontramos também aqui, que se mostra, tá? Como se este sujeito, que é um sujeito assim, que tem uma demanda, né, que não se apresenta como um mestre em si, mas como alguém que precisa de coisas, que precisa, né, uma satisfação, tá? Mas que de fato, né, a verdade, né, aqui se formula através deste significado mestre, que o Lacan nos diz: este é o capital, tá? Este é o capital que comanda este discurso, tá? E uma diferença aqui com os demais discursos, com os outros quatro, é que aqui tem uma seta apontando para o lugar da verdade, tá? Nos outros discursos isso não é o caso, tá? Nos outros discursos, digamos, a seta sai da verdade para o agente, sai para o outro, tá? Mas não tem uma seta voltando. Esta seta aqui embaixo, que na maioria das vezes o Lacan nem coloca uma seta, mas coloca duas barras ou um triângulo, que diz que aqui é uma barreira,
também, tá? E essa barreira aqui praticamente é também eliminada, tá? Então, quando ele fala que anda de rodinhas, né, seria isso, que aqui é um circuito aberto, onde isso aqui vai como se fosse um 8 deitado, tá? Vai para baixo, aqui para cima, para baixo, para cima, como, né, em algum momento o Van Hülle, que escreve sobre esse discurso, fala como aquelas pistas onde os carrinhos andam de 8 e a gente faz corrida, né? E sempre repete isso. Então, esta ideia de uma coisa circular desenfreada, tá? Onde não tem mais estas barreiras que, na verdade, facilitaram aquilo que ele também chama a dialética do desejo, tá? Então, vamos ler um pouco mais para entender, talvez um pouco melhor, né? Aí, novamente o Recalcati, né? O Lacan tinha mencionado nesta fala na capela da Sainte-Anne, né? Da foraclusão, né? Aí o Recalcati se refere também a este aspecto. A normatividade edipiana tinha sido a base simbólica para o programa da civilização moderna. Talvez podemos até dizer programa da civilização ocidental como toda, não só moderna, né? A tese geral da reflexão de Lacan é que o discurso do capitalista se manifesta através da destruição de todos os laços. Um discurso, em outras palavras, que está sujeito ao poder devastador e nihilista da pulsão de morte, tá? Então, isso que os 4 discursos constroem laços sociais, tá? Mesmo que são laços de coerção ou de hegemonia, parcialmente, tá? Mas eles constroem laços entre pessoas, entre grupos, tá? E este discurso não faz mais isso, tá? Ele repete praticamente aqui, freneticamente, como uma mania, este gozo vazio do consumo, tá? Que é um pseudo-gozo, é um gozo vazio. E este vai ser repetido, tá? Ok, então ele fala aqui da pulsão da morte, que seria justamente isso, a pulsão da morte, né? Como Freud lançou esta ideia também, se refere a fenômenos em que se afirma a compulsão da repetição, tá? Onde a coisa não muda, não avança, não evolve, mas simplesmente repete, né, os padrões, sempre os mesmos, tá? Então, ok, esta seria uma descrição do Recalcati, e aqui a máquina de repressão que tinha caracterizado o discurso do Senhor é substituída por uma nova máquina que produz gozo sem repressão. Este é um totalitarismo até então desconhecido do objeto, tá? Um totalitarismo do objeto, tá? Porque agora esta constelação discursiva não produz mais laços sociais entre pessoas, mas é a pessoa, digamos, isolada com objetos. Okay? Mais uma aqui, o Lacan, né, ele falou neste citado também que o discurso do capitalista foraclui a castração e ele deixa de lado as coisas do amor. Tá? Aí o Recalcati aqui se refere a este segundo aspecto. Enquanto a histérica sobre a insatisfação tenta salvar sua falta de ser, tá? Enquanto a histérica, digamos assim, com sua insatisfação tenta salvar sua falta de ser, seu desejo singular, o discurso do capitalista só gera pseudo-deficiências, que tem o propósito de gerar ilusoriamente novos objetos que
como alternativa ao amor se oferecem como soluções para a dor do existente. Enquanto a falta histérica permanece sempre ligada ao desejo, o discurso do capitalista, no discurso do capitalista, a criação artificial está exclusivamente ligada à compulsão mortífera do gozo. Tá? Então, mais uma vez que aqui, né, esta deficiência, tá, que o discurso do capitalista cria e finge de satisfazê-la, não é o mesmo como o desejo. Tá? Aqui ele substitui praticamente o outro por um objeto, tá? Por objetos, tá? Que o Lacan vai chamar também os gadgets. Tá? Vamos já ver isso também. Tá? Vamos no próximo. Aqui o Samuel Tomsic, tá? Escreve isso. Lacan traça as metamorfoses históricas da figura do mestre, que termina em sua liberação capitalista das incorporações concretas e que é intensificada pela fundação de laços sociais sobre a fetichização das coisas e não sobre a fetichização das pessoas. Tá? Então, a figura do mestre, né, que no discurso do mestre é explícita, tá? Né, que vai se, de certa forma, vai ficar oculta no discurso da universidade, tá? E que tem, né, e se libera das incorporações concretas, tá? Finalmente, tá? Então, aqui o mestre é praticamente, não é mais nenhuma instituição, ele é praticamente, este mestre capital é praticamente internalizado pelo sujeito. Eu entendo assim. Tá? Então, ele não é mais centralizado em nenhuma forma. Tá? Ele simplesmente se torna algo que os indivíduos internalizaram de uma forma que manda de dentro dos indivíduos. Tá? Ok? E novamente, né, aqui fetichização das coisas, tá? E não de pessoas, tá? E mais um último aqui do próprio Lacan, né? Ele fala isso. Então aqui o círculo se fecha. E o que eu acabo de lhes dizer há pouco? O futuro da psicanálise é algo que depende do que advirá desse real, a saber, se os gadgets, por exemplo, vão realmente vencer de forma absoluta, se chegaremos a nos tornar nós mesmos animados realmente pelos gadgets. Devo dizer que isso me parece pouco provável. Não. Conseguiremos realmente fazer com que o gadget não seja um sintoma, pois ele o é, por enquanto, com toda a evidência. É bem certo que alguns têm um automóvel como uma falsa mulher e que fazem absoluta questão de que isso seja um falo. Tá? Então, né? Os gadgets, né? Gadget, então, é praticamente uma gíria do inglês e quer dizer uma novidade tecnológica. Uma novidade tecnológica. Então, seja um carro, seja um celular, tá? Esses objetos que se tornam, nem podemos mais dizer objetos de desejo, mas objetos que sempre despertam esta compulsão de compra, tá? de consumação. Tá? Então, né, inclusive, olhando sobre esta palavra gadget, tem uma curiosidade que a bomba atômica que foi lançada sobre Nagasaki
os engenheiros que desenvolveram ela também deram este nome a ela, The Gadget. Então, a novidade curiosa, tecnológica, praticamente, né? Mas tudo bem. Então, ok. Então, aí, né, vocês lembram também quando tivemos o Edward Bernays, que escreveu sobre o uso da metodologia psicanalítica para, né, para aumentar as vendas, para acumular capital. E ele também fala exatamente desse caso do automóvel, né, que seria um substituto, né, para algo, né? Então, isso que o Lacan retoma aqui também, tá? Então, né, mas o que acontece no discurso do capitalista vai até um passo além disso, tá? Então, aquilo que o Bernays falou, tá? A ideia de que o homem pode comprar este carro para digamos, para superar suas deficiências, né? E para ganhar uma mulher, né? Agora, mas é o próprio carro que é desejado. E eu lembro que eu vi uma propaganda de carro alguns anos atrás, não encontrei ela mais na internet, onde uma propaganda de carro onde assim um homem praticamente realmente namora o carro. Ele não usa mais o carro para ganhar a atenção de outros, da mulher. Isso ainda seria laço social de alguma forma, mesmo que bastante neurótico, tá? Mas realmente nesta propaganda eu lembro aí até tipo um véu de noiva em cima deste carro. Tá? Então, essa substituição, tá, por objetos, tá? Isso que marca realmente esse discurso do capitalista, tá? Ok, então agora vamos, né, concluir, tentar tirar algumas conclusões. Então, né, nessas apresentações e neste artigo, o avesso da aprendizagem, né, a gente pode ver, a gente procura descrever dois momentos de reformulação discursiva. Tá? O primeiro era este, que, né, nós tivemos o Sócrates, com esta admissão da condição subvertida do sujeito. Tá? Então, né, o Sócrates que se diz que não sabe, né, um não saber socrático, tá? Uma atuação de um saber que não se sabe, porque este saber age, né? Ele promove esta técnica, com esta técnica maiútica, ele faz que pessoas descobrem coisas, né, sobre si mesmo, tá? Então praticamente já pratica algo que podemos também, né, podemos aqui enxergar também o discurso da histérica e o discurso analista, tá? Que são discursos que onde a condição subvertida do sujeito é admitida. Né? E o que aconteceu quase imediatamente que nós vimos as obras de Platão que transformam essa sabedoria e este não saber socrático em um saber do Senhor, em episteme, né? Então, e com isso o Platão afirma novamente o discurso do Senhor e também inaugura, de certa forma, podemos dizer, o discurso da universidade. Né? E com isso, né, podemos dizer também este educar que se dá através das escolas e da academia, né, acaba também sendo uma outra forma de governar. Não é aprendizagem, né? Então, aprendizagem é o discurso da histérica, né? E este que é assim praticado como educação nesta tradição ocidental, na verdade é mais uma forma de governar do que promover a aprendizagem, podemos dizer, tá? Ok, então este foi um momento, e o outro momento seria este, quando
o Sigmund Freud e também seus pacientes, principalmente a Anna O, com quem ele vai, né, que com ela vai juntos descobrir esta cura da fala, que é a base, né, do processo psicanalítico. Coloquei aqui redescoberta da cura da fala, porque no fundo Sócrates já tinha algo bem próximo a isso também, tá? Né? E do Algamar, né? O Algamar, vocês lembram, este objeto precioso que o Alcibiades vê no Sócrates e acaba falando, digamos, se comunicando com este objeto, né, precioso, e com isso vai se descobrindo, tá? Então, esta redescoberta temos aqui em Freud, tá? E também, praticamente imediatamente, a gente até viu que uma figura muito importante neste processo realmente foi o próprio sobrinho do Freud nos Estados Unidos, né? Então, quase imediatamente, o capitalismo vai se aproveitando destas descobertas freudianas para seu revigoramento. O capitalismo se reinventou praticamente através disso, tá? Então, temos aqui uma substituição deste agalma, tá? Que é o desejo que é ligado ao outro, tá? Pelo gadget, que é aquele objeto, né? Objeto da compulsão, podemos dizer, tá? Então, de certa forma, novamente, esta reação de, em alguma forma, inverter estes discursos que se basearam na admissão da condição subvertida, tá? Então, neste caso, né, o capitalismo faz isso, ele transforma este analisar e fazer desejar em um governar também, tá? Em um governar onde não tem mais um governante, né? Mas é um governar praticamente automatizado dentro dos próprios sujeitos, né? Que se instalou, né? Ok, então, né, neste aqui, né, sentido também interessante relembrar um pouco esta ideia que começamos, né, falar da ideia de que o Freud teria descoberto o inconsciente, que de certa forma é um lugar comum, né, mas na verdade, né, ele não descobriu, né, teve uma certa redescoberta né, da cura da fala, mas né, e o inconsciente também, a ideia do inconsciente, como a gente viu, filósofos anteriores dele já articularam a ideia do inconsciente, tá? Mas o que aconteceu que esta redescoberta dele quase imediatamente levou à invasão do inconsciente humano e a expoliação do inconsciente pelo capitalismo, né? Então é um pouco como hoje, né, não entendemos que não podemos falar da descoberta das Américas pelo Colombo, pelo Cabral, pelo Vespúcio. Não, era uma invasão, é uma expoliação que continua acontecendo e de forma análoga isso também podemos dizer sobre o inconsciente, né? Ok, mais uma vez retomando nosso, digamos, aquilo que foi praticamente a motivação inicial de escrever este artigo, né? A questão desta ambivalência do conceito de educação. Isso pode ser um processo transformador do indivíduo e da sociedade, ou isso não passa de um outro projeto de dominação social, tá? Aí temos que resumir que realmente este sistema educacional que temos, como já falei, tem suas raízes no discurso do mestre, né? Sustentou as estruturas de dominação modernas pelo discurso da universidade, né? E sucumbe à totalização do mercado na pós-modernidade,
tá? Então, a privatização das universidades, esta autocomercialização de acadêmicos endividados, tá? Né? Que esvazia completamente este projeto, né? Né? Que já era um projeto de hegemonia, né? Mas que agora é praticamente totalmente minado, né? Cada vez mais minado pelo discurso do capitalista, tá? Mas para não ficar assim, nós não podemos ficar só, digamos, pessimista, e não precisamos, tá? Eu acredito que é possível, tá? De fazer uma diferença nesse sentido de que a relação interpessoal que viabiliza genuína aprendizagem, a despeito da sistemática repressão pelo sistema educacional, pode ser estabelecida, dependendo da prontidão do educador ou da educadora em admitir sua condição de sujeito subvertido. Então nós podemos fazer, nós educadores, também sou educador, podemos praticar isso, nós podemos fazer aquilo que um pouco como Sócrates fez, como Freud fez, como Lacan fez, mesmo não sendo filósofos ou psicanalistas, nós podemos histerizar o discurso do nosso aluno, ou pelo menos oferecer isso, tá? Claro que, digamos, o sistema no qual estamos vai, digamos, nos leva a não fazer isso, mas podemos fazer isso, tá? Então, em alguns casos, talvez vamos até conseguir isso, mas provavelmente vão ser mais casos excepcionais, onde a gente vai conseguir isso, porque o próprio aluno já está assim dentro de um processo onde isso é cada vez mais difícil dele realmente entrar no discurso da histérica para aprender, tá? E de gerar conhecimento dentro de si mesmo, tá? E isso, né, é de certa forma um paradoxo, tá? Porque da pedagogia, tá? Que a pedagogia é a tentativa científica de cientificamente, né, também viabilizar a aprendizagem, podemos dizer, tá? Mas, né, essa tentativa de sistematização ou padronização deste processo, de traduzi-lo em conhecimento transmissível, recai no paradigma da epistemologia, da ciência cartesiana, do saber do Senhor, tá? Então, esta postura, tá? Esta postura de alguém que articula o discurso da histérica é algo que não tem método para isso, tá? Não temos um método. Nós podemos aí criar métodos didáticos, metodologia ativa, mas dificilmente isso vai mudar algo que é estrutural no nosso sistema educacional, tá? Mas e nós não podemos, digamos, formular isso, esta postura, que é algo que se baseia num saber que não se sabe, né? Não podemos, né? Assim que nós transformamos isso em teoria, né? Aí fazemos esta mesma coisa, no fundo, que Platão fez, e que, né, joga fora praticamente aquilo que era, né, aquilo que era assim o objetivo realmente, né? Ok, então, para finalizar mesmo, né, nós podemos comparar, né, já que não podemos sistematizar esta histerização do discurso, né, nós podemos, né, recorrer aos mitos também, tá? Há um mito neste caso que eu creio que tem a ver, né? E nós entendemos, eu creio que isso ficou claro, estes nossos educandos de hoje estão numa situação de desorientação
e de isolação, tá? A desorientação, né? Esta evaporação do grande outro, tá? E a isolação, cada vez mais assim, apenas se relacionando com objetos, né? E cada vez menos ter a possibilidade de estabelecer ou romper ou subverter laços sociais, tá? Então podemos dizer que eles estão numa situação como num labirinto, tá? Prestes a serem sacrificados para o discurso do capitalista, para o capital, né? Eu estou pensando aqui neste mito, né, que fala de um labirinto na ilha de Creta, né, da Grécia Antiga, onde vou tentar resumir um pouco, né, dentro desse labirinto estava um monstro, um minotauro, né, e este minotauro tinha que ser alimentado, né, com sacrifícios humanos. E o rei Minas, né, ele tinha que providenciar estes jovens, e eles foram assim trazidos, e cada poucos anos, cada 7 anos, eu creio, foram largados dentro deste labirinto para serem devorados pelo Minotauro, tá? E o mito também nos dá uma solução, né? Aí, até que um dia que vem um herói, que é o Teseu, né? E ele vai também com o propósito de matar este Minotauro, e ele se apaixona pela filha do rei Minos, que é a Ariadne, né? E esta Ariadne, ela apoia ele, e o principal apoio ela dá através de um fio que o Teseu pode usar para se orientar dentro desse labirinto, de fixar ele fora do labirinto e sempre levar ele até dentro. Então o Teseu consegue derrotar, matar o Minotauro, e com este fio também consegue novamente sair deste labirinto, tá? Então este é o fio de Ariadne, tá? E em alguma forma aquilo que nós podemos fazer como educadores talvez seja um pouco isso também, tá? Histerizar o discurso, que quer dizer estabelecer um laço interpessoal que permite a liberdade a outra pessoa. Quer dizer que não é o discurso do mestre, que não é o discurso da universidade que escapa disso, tá? De certa forma, e permite esta liberdade da outra pessoa, tá? Isso não quer dizer que nós temos que ser muito amigáveis com os alunos, coisas assim, não. Mas a nossa postura, tá? Se ela de uma certa forma ela permite isso, que ela permite que o discurso do nosso aluno também se histeriza, e que ele possa entrar neste processo de aprendizagem, né? E com isso, né, tendo este fio, né, talvez isso possa ajudar ele a resistir, ou ajudar todos nós a resistir à instrumentalização do desejo que hoje está em curso pelo discurso do capitalista. Ok, gente, então este foi as principais conclusões, né, que eu pensei que podemos tirar a partir disso. Talvez, né, a gente pode dizer que né, foi uma oportunidade de conhecer mais a teoria do discurso do Lacan, que é muito rica, que realmente é algo que tem muitas possíveis aplicações, eu creio, e que é pouco usado na verdade, tá? Então, um exemplo é esse, de pensar, por exemplo, no nosso papel de educador, de analisar esse discurso da Universidade do Capitalista para entender melhor nosso papel como educador. Essa é só uma forma, né, onde esta teoria realmente pode nos abrir novas perspectivas, né? Aqui, bibliografia, né? Isso também, a grande parte disso vocês vão também ver neste artigo,
né, que chama O Avesso da Aprendizagem, né, O Avesso da Aprendizagem, né, que foi publicado por mim juntos com o professor Francisco Neto, né, neste link aqui, vocês podem acessar aqui, e quem se interessa pelos slides que eu mostrei aqui, eu vou colocar eles já aqui nesta página aqui do academia.edu, tá? Quem se interessa assim sobre a minha formação, aqui o link do meu currículo e aqui meu e-mail, tá? Então quem, né, agradeço mesmo quem assistiu isso até aqui e ficaria feliz em ter algum retorno, seja uma crítica, seja um comentário, tá? Então era isso, tá? Então, muito obrigado pela atenção. Até logo.